Os jovens têm os mesmos defeitos dos adultos e mais dois: o da inexperiência e o da imaturidade. Quem ensinou isso foi um dos maiores jornalistas do Brasil, o escritor Nelson Rodrigues. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal, na internet tudo é 24 horas. Estamos começando mais um Aqui Tem Conteúdo no canal Silvio Miceli. Nesta quarta-feira, dia 2 de setembro, já estamos em setembro, deste complicadíssimo ano de 2020. Já peço para você curtir o nosso programa, já peço para você se inscrever no nosso canal e aí você vai receber todos os outros programas que nós vamos fazer. Nós já reapresentamos alguns programas, vamos colocar outros, mas hoje temos um programa inédito. Com a questão da pandemia do Covid-19, além da dor ocasionada pelas mortes, pelas perdas, além da falta de liberdade, criou-se um outro problema de ordem social. Afinal de contas, como é que as pessoas podem sobreviver se elas não estão trabalhando? E é aí que entra a figura do Estado, que muitas vezes, dentro de determinados pensamentos, o Estado tem que ser mínimo, tem que ser reduzido. O que, na verdade, na hora que a onça vai beber água, a gente viu que a coisa é um pouco diferente. Já existe ao redor do mundo, em vários países, programas de renda para as pessoas mais carentes. E no Brasil, fala-se no Congresso Nacional aprovar um programa de renda mínima, como vem acontecendo com o auxílio emergencial de R$600, que agora foi prorrogado até o final do ano pelo valor de R$300. Mas muito antes disso, nós temos um parlamentar que já falava do Renda Básica de Cidadania. Renda Básica de Cidadania que seria uma espécie de distribuição de lucros daquilo que a pátria produz entre todos os seus habitantes, independente se tem condições financeiras ou não. Seria uma espécie de lucro, como repito, de tudo aquilo que o Brasil produz, seria destinado um percentual para ser dividido entre os 210 milhões de brasileiros. Quem criou isso? Eduardo Matarazzo Suplicy, que dispensa maiores apresentações. Senador por 3 mandatos, 24 anos por São Paulo, já foi deputado federal, deputado estadual, é o atual vereador da cidade de São Paulo, já foi vereador em São Paulo também durante um bom tempo no passado. Ele que é professor, é economista e eu tive a oportunidade de bater um papo com ele que na verdade é mais uma aula do que uma entrevista. Suplicy, que é um político reconhecidamente há mais de 40 anos trabalhando sempre com o lado social e o carente das pessoas, fala por que a renda básica de cidadania é necessária e principalmente como ela é possível. Ele retoma desde o período da China antiga e vem trazendo a história até os dias de hoje, com diversos exemplos e diversas propostas para que a gente possa minimizar a situação dos mais carentes. Vai ser uma aula importante para você e eu peço que você acompanhe. Um forte abraço. Muito bem, o canal Silvio Miceli, no Aqui Tem Conteúdo de hoje, tem a honra de receber o professor Eduardo Matarazzo Suplicy, que dispensa maiores apresentações. Deputado estadual, deputado federal, senador por São Paulo durante 3 mandatos, vereador por 2 vezes, é atual vereador na Câmara Municipal de São Paulo. Eduardo Matarazzo Suplicy tem uma longa trajetória de mais de 4 décadas na política brasileira, inclusive no trato com a sociedade, com a cidadania. Enfim, nós vamos conversar muito a respeito disso. E primeiro quero agradecer. Tudo bem com você, Suplicy? Muito bem, Silvio Miceli, é uma satisfação conversar com você e, sobretudo, estando agora em Portugal. Acho que nós, brasileiros, temos uma relação muito especial com Portugal, obviamente, mas eu gostaria de até lhe informar, em 2017, eu estive em Lisboa para o Congresso Internacional da Basic Income Earth Network e pude
aí verificar como é que também em Portugal a, a renda básica universal incondicional vem sendo objeto de reflexão e também com muitos economistas, pensadores e autoridades que têm sido muito simpáticos a propósito da renda básica. Dentre outros, até o secretário-geral da ONU, hoje, ele é uma das pessoas que é a favor da renda básica incondicional, e isso é muito importante do ponto de vista das nossas relações com Portugal e a renda básica e outros países. Esse assunto a gente pode até trocar uma figurinha um pouco mais para frente a respeito de como Portugal está agindo, porque Portugal está fazendo auxílio a empresas, a cidadãos, aos estrangeiros, né? Recursos financeiros, porque obviamente se não há produção, não há venda, se não há venda, não há lucro, se não há lucro, não há recurso, e aí o governo, o ente governamental, ele tem que se responsabilizar pelo seu povo e por aqueles que cá vivem. Mas primeiro vamos falar a respeito da questão do Brasil, pelo seguinte, há muitos anos você defende a renda básica de cidadania, renda universal, uns chamam de renda mínima, enfim, são várias as nomenclaturas, mas é interessante que logo quando começou a pandemia, eu li uma entrevista sua, se não me falha a memória, eu não lembro agora se foi para a Folha de São Paulo, se foi para o Estado de São Paulo, em que você se manifestava no seguinte sentido: eu acho que eu vou viver para ver o renda básica ou renda mínima funcionando. E eu tenho certeza que você vai viver durante um bom tempo ainda para verificar isso. Foi na Folha de São Paulo. Foi na Folha de São Paulo. Como é que você defende isso há muitos anos? Né? Isso você já defendeu em diversos mandatos que você teve, principalmente como senador da República representando o Estado de São Paulo. Como que você viu lá atrás, né? Como que surgiu essa ideia? Isso é uma ideia do Eduardo Suplicy? É uma ideia que você viu, de repente, sendo colocada em outros países? Como é que surgiu essa ideia, que de muitas vezes você até acabou sendo combatido, o pessoal discorda, etc., mas isso é uma outra história. Como que surgiu essa ideia dessa renda universal, essa renda básica universal, que você já vem falando há pelo menos 2 décadas? Se me permite, nós vamos ao início da história da humanidade, está bem? Resumidamente. Quando você saiu de casa pela última vez, como é que você o fez? Pela janela? Pela porta. Então, só para recordar, o nome do meu livro, Renda de Cidadania, a saída pela porta, para lembrar que o mestre Confúcio, que o mestre Confúcio, em 520 a.C., observou que a incerteza ainda é pior do que a pobreza, e pode alguém sair de casa senão pela porta? Se nós quisermos efetivamente erradicar a pobreza, promover maior justiça, igualdade, solidariedade, uma solução tão de bom senso quanto sairmos de casa pela porta será instituir a renda básica de cidadania. Esse é o sentido. Se formos 300 anos antes de Cristo, encontrarmos-nos com Aristóteles, em política ele ressaltou que política é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso, se faz necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, qual é a palavra mais citada? 513 vezes me ensinou o Rabino Henry Sobel. Tzedakah, T-Z-E-D-A-K-A, que em hebraico significa justiça social, justiça na sociedade. Então, no livro do Êxodo, dos Provérbios, de Deuteronômio, de Esaú, Jacó, sempre estão a palavra tzedakah.
Não é à toa que o MST muitas vezes inicia seus seminários pela leitura do livro do Êxodos para lembrar da luta pela terra prometida, pela reforma agrária por justiça na sociedade. Se formos ao Novo Testamento, ali nos Atos dos Apóstolos está que eles venderam os seus bens, passaram a viver em comunidade de tal maneira a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Se formos ver as parábolas de Jesus, como do Senhor da Vinha, ele conta que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, segunda, até a última hora do dia. Com cada um, combinou o que ambos consideravam justo, iniciou o pagamento pelo último que ali havia chegado, e quando pagou o primeiro, este lhe perguntou: mas como assim? O senhor está me pagando mesmo que ao último que aqui chegou? Eu trabalhei mais do que ele. Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como justo e que o último que aqui chegou também precisa receber o necessário para o sustento da sua família? Certo dia eu estava conversando, fazendo uma palestra na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil sobre a garantia de renda para as comunidades eclesiais de base, presidida, então, por Dom Luciano Mendes de Almeida, saudoso defensor dos direitos humanos. E quando eu, a certa altura, falando de tantos pensadores, economistas ao longo da história, também citei Karl Marx, que, depois de ter escrito o Manifesto Comunista com Friedrich Engels, 1848, de ter escrito os volumes de O Capital, e mais tarde, em 1875, a crítica ao programa de Gotha, neste livro ele diz que numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a poder inscrever como lema de sua sociedade 12 palavras em inglês que o grande economista John Kenneth Galbraith, defensor também da renda básica, disse que tiveram um efeito ainda mais revolucionário, essas 12 palavras em inglês, do que os volumes de O Capital, From Each According to His Capacity to Each According to His Needs. Mas, ao terminar a minha palestra, Dom Luciano Mendes de Almeida, muito amigavelmente, me disse: Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, porque ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios. E daí eu li a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, achei tão bonita que eu sempre cito São Paulo e Karl Marx, porque São Paulo diz que todos deveremos sempre seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tem de mais, e toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tem de menos. Se nós formos ver o que pensa Maomé, os seguidores do islamismo, os 4 califas que escreveram o livro dos hadis, Omar, o segundo deles, diz que toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. E se nós formos ver o que pensa o budismo, Dalai Lama, numa ética para o novo milênio, observa que, se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. Podemos seguir um pouco mais adiante na história, prezado Silvio Miceli, e nos encontrarmos com este personagem aqui tão especial. Normal. Thomas More, que escreveu Utopia em 1516. Você sabe que, quando eu soube que o presidente Jair Bolsonaro estava com a Covid-19 e teria que ficar 2 semanas em repouso no Palácio Alvorada,
Eu falei, vou ver se ele aproveita para conhecer as recomendações de Thomas More, depois, ainda mais que ele, outro dia, naquela reunião ministerial de 2 horas, que foi passada com os ministros, quando ele, a certa altura, disse que ele queria distribuir armas para todo o Brasil, todos os brasileiros, eu fiquei muito preocupado, achei que ele precisava aprender as lições de Thomas More. Pois, você sabe que Thomas More viveu no início do século XVI na Inglaterra e estudou para ser um sacerdote, teologia, filosofia, mas antes que se tornasse padre, eis que o Henrique VIII, o rei, numa época que a Inglaterra dominava, ainda dominava o que são os Estados Unidos da América e outros, então, tão poderosos. E, a certa altura, o rei Henrique VIII o convidou para trabalhar na corte. Para lá, ele tornou-se um homem de extraordinária influência e foi designado embaixador em Flandres, na Bélgica, onde ele escreveu Utopia. Depois foi eleito presidente da Câmara dos Comuns. Você sabe que, em 1931, Thomas More foi canonizado santo pela Igreja Católica ao tempo de Pio XI, e no ano 2000 foi proclamado o grande patrono dos políticos e dos governantes por sua alta estatura moral e ética, por João Paulo II. E eis que, sabe que há um filme muito bonito, O Homem que Não Vendeu a Sua Alma, que eu recomendo a todos. E eis que, a certa altura, o rei Henrique VIII pede a ele, por favor, escreva para mim uma justificativa para eu me casar de novo, porque minha mulher não me dá herdeiros. Eu não vou fazer isso, não é o que eu penso, não posso. Se você for a Londres, aí pertinho, né, visitar o parlamento, talvez já tenha ido, observe logo à esquerda, na entrada, um enorme espaço, como se fosse uma catedral sem bancos, e no meio tem um círculo. Aqui foi julgado e condenado Thomas More. Por que razão? Por causa daquela recusa. Mas antes, porém, ele deixou a Utopia, que é um livro gostoso de ler, muito interessante, e, a certa altura, o cardeal Morton está debatendo com alguns amigos que a pena de morte, então instituída na Inglaterra, não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. E eis que, então, o personagem português, Rafael Ituludeu significa um contador de histórias, pondera: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão de, primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E, com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, na Bélgica, um tratado de subvenção aos pobres, onde, pela primeira vez, propõe a garantia da sobrevivência aos habitantes de Bruges. Por esta razão, prezado Silvio, Thomas More é considerado um dos pensadores na história que melhor fundamentou o direito à renda básica de cidadania. Nós podemos ir um pouco mais adiante na história e nos encontrarmos com outro Thomas. Eu me refiro a Thomas Paine, Paine, o maior ideólogo das revoluções americana e francesa, que, nascido em 1734 na Inglaterra, em Thetford, tornou-se amigo de Benjamin Franklin, aquele que inventou o para-raios. Antes só se conheciam monóculos, ele inventou os óculos. Um homem muito influente que persuadiu Thomas Paine para ir viver na América antes da independência, e para lá ele foi como um coletor de impostos e arguto observador
de costumes e de valores. E o presidente George Washington escreveu para um amigo que nenhum outro ensaio tivera tamanha influência sobre a mente dos americanos para lutarem por sua independência como Common Sense, senso comum, que, publicado em janeiro de 1776, distribuído 150 mil exemplares pelas ruas da Filadélfia e das 13 colônias, eis que, 6 meses depois, em 4 de julho, os americanos proclamaram a sua independência. E o que estava escrito em senso comum contraria o bom senso, que uma ilha domine um continente e coisas como tais, mas por suas ideias tão ousadas e progressistas, eis que ele começou a se sentir perseguido na América e resolveu voltar para a Inglaterra, sua terra natal. Lá chegando, o que aconteceu, Silvio? Começaram a queimar os seus livros. Imagine esse homem responsável pela perda da nossa principal colônia. Então, ele resolveu seguir para a França e, de tal maneira, se engajou na luta pelos ideais da Revolução de 1789, liberdade, igualdade, fraternidade, que, 3 anos após a Revolução Francesa de 1789, embora estrangeiro, Thomas Paine foi eleito constituinte francês. E, nesta qualidade, em 1795, ele escreveu um ensaio para a Assembleia Nacional da França, Justiça Agrária, onde ele explica que a pobreza tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada, pois ali na América, onde ele havia estado, não enxergara tamanha destituição e pobreza como nas vilas e cidades europeias. Então, por que razão? Lá na América, a propriedade era comum entre os índios, mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra, realize benfeitorias na terra, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade. Mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse destinasse uma parcela de seu rendimento para um fundo que a todos pertenceria, e deste fundo, uma vez acumulado, se pagaria a cada pessoa residente naquele país tanto um capital básico quanto uma renda básica, como um direito inalienável de todos partilharem da riqueza comum da nação. E ele ressaltou que esse era um plano para todos os países. Podemos seguir mais adiante e, por exemplo, tantas foram as pessoas, os filósofos e economistas. Por exemplo, no século XX, Bertrand Russell, grande filósofo, em Os Caminhos para a Liberdade, em 1918, numa reflexão sobre o fascismo, o sindicalismo, o socialismo, grandes movimentos que abalaram a Europa, antes da Primeira Grande Guerra Mundial. Depois de uma reflexão sobre tais movimentos, ele chega à seguinte conclusão. Perdão. Fica à vontade. O meu plano é exatamente esse, que cada pessoa tenha o necessário para a sua sobrevivência e daí para frente cada um vai obter aquilo que conseguir por seu talento, esforço, capacidade e criatividade. A ninguém deve ser negado o mínimo para a sua sobrevivência. E daí para frente, foram dezenas de grandes pensadores, economistas, e, por exemplo, na Universidade de Cambridge, onde estava o grande economista do século XX, John Maynard Keynes, o Círculo de Cambridge, que tinha um pouquinho de água mineral, água de coco para mim. O Círculo de Cambridge, onde estavam
John Robinson, James Edward Mead, Edward Kahn e tantos outros. O próprio John Maynard Keynes, em 1939, escreveu para o The Times um artigo sobre How to Pay for the War, que estava por chegar, e ele disse que era necessário separar no orçamento do Reino Unido o necessário para a defesa, e como iria haver problemas sociais sérios, seria importante separar pelo menos 2% do produto nacional bruto de 5 bilhões de libras esterlinas, 100 milhões de libras esterlinas, para uma renda básica para a população. A Joan Robinson sugeriu que se distribuísse, na sua teoria sobre o emprego, que a cada sábado se distribuísse 1 libra esterlina para cada habitante. James Edward Mead, numa reflexão formidável, Prêmio Nobel de Economia de 1977, sugeriu que... Bom, ele escreveu sobre a gatotopia, e por um longo tempo ele esteve em busca de utopia. Por mais que navegasse, não conseguiu encontrá-la. No caminho de volta, deparou-se com a gatotopia, que em grego significa um bom lugar. E ali ele tornou-se amigo de um economista que lhe disse: nós sabemos onde fica a utopia, mas não vamos lhe contar, porque temos uma enorme diferença com os utopianos, que são seres humanos perfeitos que vivem num lugar perfeito, enquanto que nós, agatotopianos, somos seres humanos imperfeitos que cometemos nossas bobagens e perfídias. Eu, às vezes, cometo algumas, viu, Silvio? Todos nós. Todos nós. Mas, entretanto, conseguimos construir um bom lugar. E, então, ele estudou os arranjos sociais em instituições de agatotopia e ficou persuadido de que eram as melhores que até então havia encontrado para, simultaneamente, atingir os objetivos de liberdade, para cada um poder trabalhar no que deseja, gastar o que recebe no que bem aprouver, de igualdade no sentido de não haver grandes disparidades de renda e de riqueza, e de eficiência no sentido de se alcançar o maior padrão de vida possível. Então, quais eram as instituições? Primeiro, flexibilidade de preços e salários para se alcançar a melhor alocação e melhor padrão de vida possível. Segundo, muita interação entre capital e trabalho, trabalhadores e empresários, de tal maneira que possam os trabalhadores serem contratados por quotas de participação nos resultados. Mas se você tiver flexibilidade de preços e salários e cota de participação dos resultados, e aí, como aconteceu esses últimos anos, muita recessão e desemprego, aí você precisa de um outro instrumento, que é justamente a renda básica de cidadania. E no último capítulo, que para mim foi muito importante, eu já vou logo mais explicar por quê, ele diz que o importante é você caminhar firmemente na direção do que você quiser, por etapas, porque se você quiser tudo ao mesmo tempo, aí vem as grandes instabilidades políticas que ele viu acontecer ao longo do século XX, porque ele viu a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, as revoluções, os golpes de Estado e assim por diante, todas que ocorreram no século XX. Então, mas também Abba Lerner, Oscar Lange propuseram um imposto de renda fixo, negativo, fixo para todos. George Stigler, Prêmio Nobel de Economia, 1946, escreveu sobre o salário mínimo, que melhora ainda para efetivamente erradicar a pobreza e promover emprego, seria um imposto de renda negativo que proveria a garantia de uma renda mínima. Em 1962,
Milton Friedman, outro prêmio Nobel de Economia, professor do Paulo Guedes, em Capitalismo e Liberdade, procura nos convencer de que o capitalismo é o sistema mais compatível com a liberdade do ser humano, mas reconhece que não contribui para acabar com a pobreza. Isso. E, se quiser fazê-lo, então, o melhor instrumento que menos vai atrapalhar o sistema de mercado é o imposto de renda negativo, para garantir uma renda mínima para todos. Também James Tobin, de tradição keynesiana, nos seus artigos sobre como erradicar a pobreza nos Estados Unidos, especialmente dentre os negros, propôs um imposto de renda negativo. Em 1968, John Kenneth Galbraith, Paul Samuelson, James Tobin, 1.200 grandes economistas escreveram para o Congresso norte-americano propondo que se instituísse a garantia de uma renda através de um imposto de renda negativo. E, então, o presidente Richard Nixon convidou Daniel Patrick Moynihan, que havia sido um arquiteto de programas de combate à pobreza de John Kennedy e de Lyndon Johnson, para formular um plano. E ele planejou o Family Assistance Plan, o plano de assistência à família, pela qual cada família norte-americana, se não recebesse pelo menos $3.900 anuais, teria direito a receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. A proposta foi aprovada por cerca de 260 e tantos votos versus 160 e poucos na Câmara dos Deputados. Todavia, no Senado, por 10-6, foi derrotada. E, então, já na sua sucessão, Richard Nixon competiu com George McGovern, do Partido Democrata, que, assessorado por James Tobin, apresentou a proposta de um Demo Grant, ou de uma renda básica de $1.000 por habitante em 1982. Só que não havia ainda toda esses desenvolvimentos entre todos os economistas e laureados com o Prêmio Nobel de Economia, porque a maior parte deles hoje defende a renda básica universal, e George McGovern não conseguiu persuadir a todos e perdeu a eleição, mas depois Richard Nixon acabou, porque ele propôs um Demo Grant de $1.000 por ano para cada um dos habitantes dos Estados Unidos da América, né? Ele perdeu a eleição para o Reagan, né? Não, o George McGovern perdeu para o próprio Nixon, que depois foi derrubado pelo Watergate. Tá. Mas nos anos 80, aconteceu algo interessante, que foi o professor jovem, então, da Universidade Católica de Louvain, Philippe Van Parijs, com mais 2 integrantes do chamado Fórum Charles Fourier, que era um dos que tanto batalharam pela renda básica, apresentaram um trabalho para o Collège d'Europe e na Bélgica, onde apresentaram a evolução de toda a história da proposta da garantia de uma renda básica, e ganhou o prêmio do rei Balduíno de $4.000. E então, com estes recursos, Philippe Van Parijs convidou cerca de 50 dos mais destacados economistas, filósofos que estudavam como
se poderia erradicar a pobreza e fundaram a Basic Income European Network em 1986 na Universidade Católica de Louvain. E este que passou, então, a organizar a cada 2 anos, agora mais recentemente a cada ano, um congresso internacional. No ano 2004, quando eu estive no 10º Congresso Internacional da Bian de Barcelona, ali eu próprio sugeri, olha, aqui já há pessoas de países de todos os continentes, por que vocês não trocam Bian European para Earth, Basic Income Earth Network, e foi aceito e continua. Então, estava para ser realizado o Congresso Internacional da Bian agora na Austrália, mas foi adiado por causa do coronavírus. Então, mas a ideia, a proposta vem crescendo com uma força extraordinária, tanto aí em Portugal quanto no Brasil. Agora, deixa eu te... Experiências têm sido realizadas na Índia, no estado de Madhya Pradesh, nas vilas rurais do Quênia, que eu visitei no ano passado, também em Otivero, na Namíbia, onde o presidente da Namíbia agora anunciou recentemente que vai fazer um programa de erradicação da pobreza, onde a renda básica terá papel fundamental até 2025, e é na Finlândia, no Canadá, na Escócia. E agora com a pandemia, isso daí com certeza cresceu muito, né? Vai crescer muito. Mas deixa eu te perguntar bom, você fez um resgate histórico, para quem gosta, eu sou um apaixonado por economia também, fez um resgate histórico que você trouxe desde Confúcio, que aliás é um dos primeiros servidores públicos de que se tem notícia, né, da antiga China, e passou por Thomas More, falamos de utopia, enfim, quer dizer, e o respaldo histórico você deu. Agora, obviamente, como eu não gosto muito dessa frase, mas como dizem os americanos, ninguém ninguém oferece almoço grátis. Quem paga a conta, Suplicy? Porque assim, uma das críticas que eu sei que você sofreu e que isso é normal em principalmente quando tem qualquer projeto social, de cunho social, seja a Bolsa Família, seja a renda básica de cidadania, o próprio renda mínima agora está tendo discussão. Ontem o ministro Paulo Guedes falou que se fosse menor daria para dar mais tempo e não dá para manter os R$600, que R$600 a gente tem que convir que é insuficiente até, mas enfim, é uma ajuda, né, na atual circunstância. E eu me lembro na semana passada, eu acho que foi na semana passada, que você questionou pelas suas redes sociais, enfim, o presidente Jair Bolsonaro, porque o presidente Jair Bolsonaro falou que não tinha condições de manter isso, né? O que está se falando nos últimos tempos é que não tem como manter isso, porque gasta-se 50 bilhões de reais, etc, etc e tal. E você se contrapôs à fala do presidente no sentido daquelas isenções que são dadas às grandes empresas, corporações, etc. e tal. Por outro lado, como você tem uma vivência muito grande no Congresso Nacional, tá? Nada, são quase 30 anos, tá? A gente sabe, eu tenho uma vivência muito próxima do Poder Legislativo, que quando você, entre aspas, cria uma despesa, você tem que criar uma receita. Da onde sai o dinheiro? Então, eu pergunto para você, Suplicy, da onde sai o dinheiro? Já existe esse recurso que pode ser utilizado numa renda mensal universal básica, ou teria que se criar um arrecadador, sei lá, de repente uma nova loteria, alguma coisa nesse sentido? Existe esse dinheiro? Vamos imaginar o seguinte: estamos no meio da pandemia,
todo mundo chegou à conclusão, olha, se não tiver o ente estatal cuidando dos seus cidadãos, né, nós vamos ter aí problemas e atrasos mais do que relevantes do que nós já temos em educação, saúde, segurança, trabalho, blá, blá, blá. Vamos instituir a renda básica a renda básica de cidadania, que eu brinquei com você em off, falando assim que estão querendo roubar o seu projeto, e você até falando, o projeto não é meu, pode ser seu, pode ser do Paulo Guedes, pode ser do Bolsonaro, o importante é implantar. Da onde sai o dinheiro? De qualquer forma de riqueza gerada numa comunidade, numa cidade, num estado, num país, um dia nos continentes, na União Europeia ou nas três Américas, nós sempre poderemos separar uma parcela para formar um fundo que a todos pertencerá, como Thomas Paine propôs. Vamos dar alguns exemplos práticos de onde acontece e quais são os seus resultados. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores chamada Bristol Bay observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população continuava pobre. Então, o prefeito disse, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto contra, enorme resistência. Eis que, então, demorou 5 anos para ele persuadir a comunidade. Até que, então, ele foi eleito, uma vez instituído, deu tão certo que ele foi eleito governador do estado do Alasca. Você já esteve lá, Silvio? Não, nunca estive nos Estados Unidos. Mas eu recomendo, então, que você, como continuação desse nosso diálogo, agora vá até o Alasca. E eis que... Aliás, está na minha lista, porque eu sou um apaixonado por frio. Tá bom. Mas pode ir até nos meses de julho, como eu estive, para estudar o que estou lhe contando. E, então, em julho, o tempo é muito bonito lá. E os dias são longuíssimos, né? Ao contrário de no inverno, onde eles são muito reduzidos. E eis que aconteceu que o Alasca, na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca, tal como nós, na camada pré-sal do Atlântico, encontrou na Baía de Prudhoe enorme reserva petrolífera. Em 1976, aquele governador, Jay Hammond, disse aos seus, então, 300 mil habitantes, hoje 750 mil. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar, pelo menos, 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que, então, todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E aqueles recursos, então, passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos e internacionais. Pode ver no Alaska Permanent Fund as ações da Petrobras, Bradesco, Itaú, Vale do Rio Doce e Banco do Brasil, de mais de 200 empresas brasileiras. Nós contribuímos para que isso exista lá, empreendimentos imobiliários. E o fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para hoje 66 bilhões de dólares. Vamos supor que Silvio Miceli estivesse residindo no Alasca há 1 ano ou mais. Única exigência. Então, entre 1º de janeiro e 31 de março, você teria preenchido um formulário, uma folha de páginas, uma página só. Eu sou o Silvio Miceli, resido em tal endereço. Se viajei no ano passado, tal qual motivo, estou aqui de volta. Responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para cada uma.
trabalho em tal lugar, não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o seu patrimônio acumulado. Poucas perguntas adicionais, 2 pessoas que lhe conhecem testemunham, essa declaração é verdadeira, tudo de uma maneira muito simples. Se assim tivesse agido entre final de setembro e começo de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária ou por cheque enviado à sua residência, como preferiu, lá você teria recebido primeiro 300, depois 400, 500. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, $3.269 por pessoa, pelo direito de todos partilharem da riqueza do estado do Alasca. No ano passado, $1.609 por pessoa, por ano. Consequência, 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, Alasca e Utah, os 2 mais igualitários, com coeficiente Gini de desigualdade de 0,42 e constitui suicídio político para qualquer liderança do Alasca propor o fim do sistema. Eu estive lá em 95 por 7 dias, em 3 diferentes cidades, e pude verificar o quão bem-sucedida é. Estive em Juneau, em outra cidade de uma universidade, também fui visitar um parque nacional, ver os ursos e tudo, mas por testemunhar o quanto a população do Alasca aceita e é entusiasta desse projeto. Outro lugar que tem muito a ver com o lugar onde você está, que aconteceu, você já esteve lá em Macau? Não, ainda não. Pretendo conhecer, mas ainda não. Ao lado de Então, Hong Kong. quando for lá, faça como eu, que em 2016, a caminho do Congresso Internacional da ABIAN, na Coreia do Sul, parei 2 dias em Macau, ex-colônia portuguesa, que Sim. desde o início do século XVI pertenceu a Portugal. Quando Mao Tse-tung venceu a Revolução, formou a República Popular da China, permitiu que Hong Kong ficasse com o Reino Unido e Macau com Portugal. Mas, em 1999, Sim. você aí em Portugal vai ter mais condições de falar sobre isso na próxima vez que nos encontrarmos. Em 1999, a República Popular da China fez um acordo com Portugal, pelo qual Macau passaria a ser da República Popular da China, todavia com uma legislação autônoma que permitiu a Macau a existência e funcionamento de cassinos, que tiveram um enorme progresso. Para você ter uma ideia... Até porque eles estão ao lado de Hong Kong, né? Que voltou para as mãos da China e volta e meia está dando esses problemas aí que a gente vê. Lá em Hong Kong, mas em Macau, não. O que aconteceu? Em Macau, lá hoje há mais cassinos do que Las Vegas, que é tão conhecida por seus cassinos. E me disseram que o Brasil tem recebido 8 a 9 milhões de turistas por ano. Macau, 30 milhões por ano. Bom, em 1999, se permitiu a Macau, então, a legislação própria que permitiu os cassinos. Todavia, em 2006, aconteceu forte tensão social em Macau. E eis que os administradores e legisladores de Macau, então, resolveram que 6% aproximadamente da receita municipal de Macau, dos cassinos, hotéis, restaurantes e tudo mais, passasse a se pagar um Wealth Partaking Scheme, um esquema de participação na riqueza de Macau para todos os seus habitantes, cerca de 700 mil.
E, a partir de 2008, passou a se pagar em Macau 4 mil, 5 mil, 6 mil. No ano passado, 10 mil patacas, algo como $1.228 por habitante permanente de Macau, os que têm 7 anos ou mais, os que têm menos tempo, acho que de 4 anos para cima, recebem metade, e quem só está visitando, não. Mas, e eu também em Macau perguntei a quem eu pudesse o que você acha, e todos, em geral, acharam muito positivo. E experiências têm sido realizadas. Não sei se você já esteve no Brasil, em Maricá, onde, por iniciativa do prefeito Washington Quaquá, a partir de 2015, eu, certo dia, conversei com ele aqui, fiz uma palestra sobre direitos humanos, ele estava assistindo em São Paulo, daí ele falou, eu quero aplicar em Maricá, lá na costa do Rio de Janeiro. E então ele começou com um valor modesto, com moeda social mumbuca, que é R$1 cada mumbuca, 10 mumbucas por mês acrescentadas ao Bolsa Família, depois 20 mumbucas por mês em 2016, 2017. No ano passado, em dezembro, 130 mumbucas para cada um dos habitantes de Maricá que estão com renda familiar até 3 salários mínimos, que passaram, portanto, a receber 130 mumbucas por mês. Nesse tempo de pandemia já passou para 300 mumbucas por mês. Até o final do ano, que um quarto da população já está recebendo, 42.500 pessoas. Até o final do ano, serão 81 mil pessoas, que é a metade da população, e até 2024, o prefeito agora é do PT também, chama-se Fabiano Horta, eles vão pagar a toda a população, portanto, vai se tornar uma renda básica universal e incondicional para a população de Maricá. E os resultados têm sido altamente positivos. E, então, imagine se o Silvio Miceli, depois de nossa conversa, for até o Alasca, depois a Macau e daí a Maricá, e escrever uma linda reportagem. Eu acho que vai ajudar muito aqui, logo, logo, eu realize o meu sonho de ver a renda básica instituída no Brasil. Depois de ler a sua reportagem, o Paulo Guedes e o Jair Bolsonaro falaram, não tem jeito, está na hora de aprender. Deixa eu te perguntar, nosso tempo já está se esgotando, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que não tem a ver, você fez uma citação, mas, por exemplo, a volta dos jogos, dos cassinos, dos bingos, etc., para o Brasil seria uma oportunidade importante para você criar um fundo com esses recursos? Porque você citou aí várias cidades, etc., que eu acho interessante, acho até como o Brasil é um país gigantesco, né? Um país continental, como a gente fala, é 47% da América do Sul, né? Ou da América Latina, não me lembro agora qual é a proporção, mas duas perguntas. Se os jogos podem, se há possibilidade, se você vê com bons olhos, porque até agora eu não entendi, sinceramente, essa questão, porque o cassino foi um sucesso nos anos 40, assim, na época de ouro do rádio, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Depois nós tivemos os bingos lá nos anos 90, que eu lembro da Moca, tinha aquelas senhorinhas que iam lá passar horas no bingo, etc., muito mais por diversão, mas aí resolveram fechar. Pode ser uma alternativa viável? E para finalizar, Suplicy, você citou o exemplo de Maricá, que eu não conheço não conheço essa história que você relatou, mas conheço a região, que é maravilhosa, tá? Aliás, o litoral do Rio de Janeiro é maravilhoso.
tem a questão dos royalties de petróleo também, Sim, que pode também auxiliar isso muito facilitou. isso. Agora, talvez implantar esse sistema em pequenas cidades, em pequenas comunidades, seja mais fácil, vamos colocar assim, menos utópico, para brincar lá com Thomas More, talvez seja menos utópico do que pensar isso em algo nacional para 210 milhões de habitantes? Bem, não, se viessem a autorizar cassinos no Brasil, obviamente teria que se pensar numa destinação adequada e isso poderia ser um caminho, mas não necessariamente. Você sabe que, por exemplo, a Igreja Católica, e são muitas as organizações que fazem campanha para que não haja os jogos no Brasil. Né? Mas, de qualquer forma de riqueza gerada, e agora que se está discutindo a reforma tributária, e possivelmente até uma maior tributação sobre as grandes fortunas, não tanto sobre o consumo e sobre o investimento, e mais sobre os que ganham mais, e levando em conta a sua observação inicial, de fato, você sabe que pouco depois de ter deixado o governo, acho que um ano depois, esteve em visita a Genebra a presidenta Dilma Rousseff. E, e os jornalistas perguntaram a ela, eu notei bem essa entrevista, a senhora cometeu algum erro quando, na presidência? Ela falou, sim, eu pensei que ao conceder subsídios creditícios aos empresários, que eles iriam realizar mais investimentos e criar mais oportunidades de crescimento da economia e de emprego. Mas eles absorveram os subsídios mais na forma de lucros. Pois bem, então eu fui examinar e verifiquei que, no ano passado, por exemplo, o total de créditos subsidiados concedidos aos empresários, que são formas de transferência de renda para as mãos daqueles que têm mais, foi da ordem de 340 e tantos, esse ano acho que mais de 400. Compare isso ao orçamento anual do Bolsa Família, 30 e tantos bilhões. Ora, 10 Bolsas portanto, Família. recursos dá. 10 Bolsas Família. Exatamente, 10 Bolsas Famílias de crédito subsidiado. Então, eu acho que, na medida em que, inclusive, aquelas pessoas que mais têm recursos, os empresários e dirigentes de grandes instituições financeiras, ainda há um mês atrás teve uma entrevista nas páginas amarelas da Veja do presidente presidente do Bradesco, em que ele dizia, acho que nós, que temos maior riqueza, podemos pagar um pouco mais. Ele sugeriu 1% a mais para os bancos e tal, mas talvez um pouco mais. Isso aqui na Europa também está sendo discutido. Os grandes bilionários têm aí parece que tem uma influência da herdeira da Disney, acho que é neta do Walt Disney, e Bill Gates, que também está sempre no meio dessas confusões e tudo mais, de criar um fundo, uma espécie de clube dos bilionários, onde seria destinado um fundo para, né, o uso, principalmente nesses casos, como aconteceu, uma pandemia que ninguém imaginava que ia acontecer, se tem notícia e pegou todo mundo de surpresa. Ainda recentemente, eu vejo aqui, se você quiser conhecer mais a respeito, existe um boletim da Basic Income Bien News Flash, e
dentre outras reportagens que eu vejo aqui, laureados com o Prêmio Nobel que aprovam a renda básica universal, dentre outros, Prêmio Nobel da Paz e de Economia, né? Só para citar alguns, Desmond Tutu, Robert Solow, Amartya Sen, Vernon Smith, Daniel McFadden, Muhammad Yunus, o criador do Grameen Bank, o Peter Diamond, Christopher Pissarides, Angus Deaton, Abhijit Banerjee e a esposa Esther Duflo, que ganharam o Prêmio Nobel de Economia do ano passado. Ou seja, está crescendo muito porque tem muita racionalidade. Quais são as principais vantagens da renda básica de cidadania? Permita que possamos concluir pelo menos com isto. Eliminamos inteiramente a burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, na carteira de trabalho assinada ou em qualquer atividade que façamos. Se uma mãe toma conta das crianças do vizinho, recebe um trocado no dia seguinte, não precisa declarar. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa que precisa dizer: eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento. Eliminamos o chamado fenômeno da dependência, que acontece quando você tem um sistema que diz que quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento, e a pessoa está por decidir: vou ou não iniciar essa atividade que vai me render este tanto. Mas se eu iniciar a receber esse tanto, aí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Será que não vai causar a ociosidade? O que é que vamos fazer com os que têm uma propensão à vagabundagem? Será mesmo? Todos nós amamos realizar uma série de atividades, mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo amor e carinho. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando de nossas crianças para bem se alimentarem, se desenvolverem, quando nossos pais e avós são mais idosos, precisam da nossa atenção, ali estamos, nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos. Quantos de nós não realizamos uma série de atividades porque nos sentimos úteis? Quando os grandes pintores da história da humanidade, Vincent van Gogh e Amedeo Modigliani, pintaram as suas obras, saíam pelas ruas para tentar vendê-las, mal conseguiam antes, ambos ficaram doentes, morreram precocemente, hoje as suas obras são vendidas por milhões de dólares. E morreram na pobreza. A Constituição brasileira assegura a propriedade privada, portanto, para aquelas pessoas que detêm a propriedade de fábricas, fazendas, bancos, hotéis, restaurantes, propriedades imobiliárias, títulos financeiros, estas pessoas podem receber lucro, juros, aluguéis, os rendimentos do capital, e por acaso há condicionalidades, elas são obrigadas a demonstrar que estejam trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Portanto, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber tais rendimentos sem aquelas condicionalidades como existem no Bolsa Família, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos participarmos, pelo menos um pouco, da riqueza gerada na Grande São Paulo, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, nas riquezas da Amazônia, do Pantanal do Mato Grosso, dos Pampas do Rio Grande do Sul, das cataratas da Foz do Iguaçu. E as praias maravilhosas do Nordeste. As praias maravilhosas do litoral é uma questão de bom senso, ainda mais quando pensamos
no fato de que, por mais de 3 séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal na África para virem colaborar para o enriquecimento de tantas famílias, sem que lhes fosse dada qualquer remuneração que não fosse viver numa senzala e receberem uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. Mas qual é, Silvio? A maior vantagem da renda básica de cidadania é do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, de que nos fala Amartya Sen em Desenvolvimento com Liberdade. Ele diz que, quando era menino, seu pai era um ótimo professor e ele morava numa boa casa. E, certo dia, brincando no jardim de sua casa, eis que, de repente, entrou um homem gritando por socorro, havia sido esfaqueado nas costas. E ele chamou para o seu pai, logo veio, e, no caminho, Cadermia disse a eles: olha, bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas. Mas eu não tive outra alternativa senão, neste bairro, conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. Acontece que, ao chegar no hospital, Cadermia teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Então, conclui Amartya Sen, tipicamente esse trabalhador não tinha liberdade real, precisou colocar sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família. Para aquela mulher que, não tendo como dar de comer em casa para sua avó, para suas crianças, resolve vender o seu corpo aqui na Praça da Luz, onde eu fui conversar com elas e me deram muita razão. Fui lá tomar um chá no Parque da Luz com elas. Ou como aquele rapaz que, não tendo como ajudar no orçamento da sua casa, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como personagem do Mano Brown, dos Racionais MCs, do Homem na Estrada. O dia que houver para si, cada membro da sua família, uma renda básica suficiente para atender suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer não diante de uma única alternativa que lhe surja pela frente, mas que vai ferir a sua dignidade, colocar sua saúde e vida em risco. Ele vai poder dizer: agora, graças à renda básica, eu vou poder aguardar um tempo. Quem sabe eu consiga até ir para Portugal, como o Silvio Miceli, ali conseguir um trabalho que pudesse dar toda a minha condição de dignidade e de liberdade, de acordo com a minha escolha nesse sentido, pois que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade para todos. Por isso que eu tanto acredito nesta proposta, querido Silvio, e quem sabe você agora vai ter mais elementos para ajudar o Brasil e Portugal a instituírem a renda básica de cidadania. Quero muito recomendar a você, além do meu livro, você já tem, por acaso, renda? Não tenho. Então, você pode escrever o seu endereço para mim por e-mail, tá. e eu mando de presente os 2 exemplares. Obrigado. Renda de cidadania, a saída pela porta, e renda básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e uma economia sã. Acho que daí você vai abraçar ainda mais esta causa. Obrigado, Suplicy. Olha, eu já vou anotar aí para a questão dos livros, vou lê-los, depois eu vou seguir o seu roteiro. Primeiro eu vou para o Alasca, depois eu vou para Macau, depois eu vou para qual cidade lá do litoral do Rio? Maricá. E aí, para finalizar, apesar de eu ser corintiano, eu topo ir na Vila Belmiro assistir um jogo do seu Santos. Tá bom. Um abraço forte, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, essa aula de economia que você deu.
muito mais do que a aula também, realmente é uma pessoa que veste, que acredita efetivamente naquilo que está falando. E vamos, a pandemia, lógico que ela trouxe muitas perdas, muitas mortes, muita tristeza, enfim, mas que pelo menos ela possa, entre aspas, né, indiretamente, os nossos avós já diziam que há males que vêm para bem, que de repente ela possa, um mal desse ano de 2020, e acredito que vai ser o mal do século, tem essa tendência, que ela possa realmente fazer com que as pessoas pensem que é mais importante ser do que ter, e que nós temos seres humanos para cuidar e que a responsabilidade é de todos. Um abraço, Suplicy, obrigado pela sua companhia. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, querido Silvio Miceli. Muito prazer. Continuemos juntos. Um abração. Sempre. Um abraço. Tchau, tchau.